Oi pessoal, eu sou a Joana, nossa monitora de inglês aqui no Faça Educa. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e este é o primeiro de uma série de 3 vídeos que vamos liberar para vocês essa semana sobre a teoria de resposta ao item, a TRI, que é usada para elaborar e corrigir a sua prova do Enem. Então já pega papel e caneta que vão ser muitas dicas e muitas explicações hoje que vão te ajudar a ter um melhor desempenho na sua prova do Enem. Vamos lá? Você já se perguntou por que as notas do Enem têm esses números tão estranhos? Por que eu acertei mais questões em uma prova do que na outra e mesmo assim a minha nota foi menor? Isso tudo é explicado pela teoria de resposta ao item. Mas primeiro, vamos entender a diferença entre a TRI e a teoria clássica dos testes. A teoria clássica dos testes é aquela utilizada, por exemplo, na correção da sua prova durante a escola. O seu professor, o elaborador da prova, determina quais questões estão lá, qual o determinado valor de cada questão. Se você acerta a questão, e é uma questão de múltipla escolha, você recebe todos os pontos. Se você não acerta, você não recebe. Simples assim. Não depende de quais questões você acertou ou errou, simplesmente de qual o somatório final da pontuação de cada uma daquelas questões. A TRI não funciona desse jeito. As questões da TRI são divididas em níveis de dificuldade e a TRI considera algo muito importante chamado coerência pedagógica. Além disso, a TRI não avalia os alunos por conteúdos, mas sim por habilidades. Mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Pensa comigo. Se a teoria clássica dos testes fosse aplicada no Enem, como é aplicada nas provas, haveria uma série de empates técnicos, pois seria muito mais difícil a gente diferenciar a nota de um aluno do outro, sendo que simplesmente as notas seriam a totalização da somatória das notas entre os alunos. Ou seja, separar os alunos no processo de admissão das universidades seria muito mais difícil. Além disso, a teoria clássica dos testes não consegue captar coisas como probabilidade de chute ou coerência pedagógica, que são utilizadas exatamente para compreender se aquele aluno tem ou não o entendimento daquelas determinadas habilidades. E é extremamente importante no processo de admissão de universidade, no processo de entender o desempenho dos alunos e o conhecimento que os alunos adquiriram durante o ensino médio, que querendo ou não é o objetivo principal e inicial do Enem. Não tem como fazer isso a partir da teoria clássica dos testes. Por isso, a gente utiliza a teoria de resposta ao item, que é a TRI. Mas então, vamos entender alguns aspectos muito importantes sobre a TRI. Em primeiro lugar, a TRI não avalia conteúdos, ela avalia habilidades. Ela quer entender qual é a sua habilidade em determinada área do conhecimento. Por isso, tantas questões, muitas vezes, têm interseção entre diferentes áreas do conhecimento. Às vezes você vai ter, na sua prova de ciência da natureza, uma questão que mistura conteúdos de química e biologia, por exemplo. Aquela questão quer entender quais habilidades que o aluno possui dentro daquela área do conhecimento. E não necessariamente se o aluno sabe ou não sabe determinadas fases da divisão celular. No site do INEP você pode encontrar uma lista com todas as habilidades de todas as áreas do conhecimento e todas as provas dentro do Enem. Tanto na prova de redação, quanto de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Agora, a parte mais importante. A gente precisa entender o que é coerência pedagógica, porque ela é a sua maior aliada na hora de fazer a prova do Enem e alavancar sua nota o mais alto possível. Coerência pedagógica, basicamente, é entender se aquele aluno realmente domina as habilidades. Uma maneira que eu gosto de explicar coerência pedagógica, que eu acho que fica claro para o aluno entender, é a seguinte. Imagine uma pista de corrida. Dentro dessa pista de corrida, temos vários obstáculos. Cada obstáculo é uma questão do Enem. Todos os alunos estão aqui na linha de largada, no momento em que eles vão fazer a prova. Ao longo do percurso, você vai encontrar diversos obstáculos, que são as questões do Enem. Para superar cada obstáculo, você precisa de uma determinada habilidade. Numa corrida, você precisa ter a capacidade, por exemplo, de pular um obstáculo de, digamos, 60 centímetros de altura. Mas no Enem, a capacidade que você precisa ter para conseguir passar de um obstáculo são as habilidades. Questões que estão mais próximas da linha de saída são questões consideradas mais fáceis. Você precisa ter habilidades mais básicas e mais simples para conseguir resolver aquelas questões. Questões mais ao meio e mais próximas da linha de chegada são questões difíceis. Você precisa possuir as habilidades básicas que eram necessárias para você ultrapassar os primeiros obstáculos, as questões mais simples, até chegar nas habilidades mais complexas e mais difíceis que são necessárias para conquistar as questões mais difíceis da prova. A TRI é exatamente isso. Coerência pedagógica é um aluno ter as habilidades mais simples que são necessárias para chegar nas habilidades mais difíceis. Pensa comigo, você tem uma prova de 5 questões aplicada numa sala com 20 alunos.
A questão número 1 foi acertada por 18 dos 20 alunos. O que isso quer dizer para você? Isso quer dizer que essa questão é uma questão fácil. A maior parte dos alunos domina as habilidades necessárias para resolver aquela questão. A questão 2 foi acertada por apenas 3 alunos da sala, ou seja, aquela questão é uma questão difícil. Poucas pessoas possuem as habilidades necessárias para resolver aquela questão. No Enem, funciona exatamente assim. As questões, claro, são pré-testadas. Todas as questões que são cobradas no Enem foram pré-testadas anteriormente para determinar seu nível de dificuldade, que é determinado exatamente assim, a partir de índice de acerto. O nível de dificuldade de uma questão do Enem só é determinado depois da prova, quando se sabe de fato o índice de acerto daquela questão entre os candidatos. Questões com maior índice de acerto são consideradas questões fáceis, questões com menor índice de acerto são consideradas médias ou difíceis. Todas as questões que são cobradas no Enem são pré-testadas. Inclusive, você pode encontrar no site do INEP todas as instituições parceiras que fazem parte da pré-testagem daquelas questões. No processo de pré-testagem, são determinadas mais ou menos os níveis de dificuldade de cada questão, que, é claro, é necessário para que o INEP possa elaborar uma prova que contenha desde questões fáceis até questões difíceis. Existe geralmente um número balanceado de questões, mas é apenas no momento de aplicação da prova com o índice de acerto de todos os candidatos que a gente pode realmente determinar quais questões são fáceis e quais questões são difíceis. Como isso se aplica na coerência pedagógica? Bom, você tem a sua pista de corrida. As questões fáceis vão estar no início da pista. A maior parte dos candidatos deve conseguir passar por aquelas questões, visto que são habilidades mais simples. As questões mais médias e difíceis estão no meio para o final da pista, ou seja, é necessário que um candidato possua as habilidades mais fáceis para conseguir chegar nas habilidades necessárias para passar por essas questões. Ou seja, se você seria um aluno naquela turma de 20 alunos que errou a questão 1, que foi acertada por cerca de 18 alunos, e acertou a questão 2, que foi acertada apenas por 3 alunos, para a teoria clássica dos testes, você simplesmente receberia os pontos de acordo com a questão 2. Mas para a teoria de resposta ao item, isso não faz sentido. Se um aluno não consegue ter as habilidades necessárias para resolver uma questão fácil, uma questão que a maior parte das pessoas conseguiu resolver, como ele vai conseguir resolver uma questão que exige uma habilidade mais difícil do que essa? É assim que a teoria de resposta ao item funciona, e é por isso que é importante a gente ter coerência pedagógica. Nesse momento a gente entende que no Enem não é simplesmente quantas questões você acertou, e sim quais questões você acertou. Um aluno que tem um maior número de acerto entre questões fáceis e médias geralmente vai ter uma nota maior do que um aluno que teve um baixo número de acerto em questões baixas, mas um alto número de acerto entre questões médias e difíceis. Também é assim que o Enem entende qual é a probabilidade de chute de uma pessoa. Se uma pessoa acertou uma questão difícil de uma área do conhecimento e errou uma questão fácil que possui habilidades correlacionadas, a teoria de resposta ao item entende que aquela probabilidade de chute é muito alta. Então, aquele aluno vai receber uma pontuação menor pelo acerto da questão difícil em comparação com um aluno que teve uma boa coerência pedagógica, ou seja, um aluno que acertou mais questões médias, mais questões fáceis e médias antes de acertar aquela questão difícil. É importante a gente ressaltar aqui que você nunca vai perder ponto por acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Mesmo que você acerte uma questão que você chutou, você ainda vai ganhar ponto, mesmo que ela não entre para a sua coerência pedagógica e você ganhe um número de pontos menor do que uma pessoa que teve uma boa coerência pedagógica. Ou seja, nunca deixe uma questão da prova do Enem em branco. Se for necessário, faça as questões que você conseguir fazer, não fique preso em questões. Faça as questões que você conseguir fazer e se ao final da prova tiver alguma questão que você não conseguiu fazer ou não sabe a resposta, não deixe o gabarito em branco. Citando aqui o que o próprio site do INEP diz, espera-se que participantes que acertaram questões difíceis devam também acertar as questões fáceis, pois entende-se que a aquisição de conhecimento é cumulativa, de modo que habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples. Lembrando que o posicionamento das questões na escala de proficiência, que eles realmente usam, que é uma régua chamada escala de proficiência, ou o que a gente fez a analogia aqui da pista de corrida, só é determinada a partir do desempenho dos estudantes. Ou seja, o posicionamento de cada questão não é pré-determinado pelo INEP ou pelos elaboradores daquela questão, e sim
depois que a prova foi feita, a partir de cálculos estatísticos de índice de desempenho em cada questão, que posicionam cada questão em nível de dificuldade, dependendo se aquela questão recebeu um maior ou menor número de acertos. O INEP utiliza uma metodologia similar a essa da corrida, na verdade com uma régua de proficiência, em que cada questão está posicionada no lugar da régua, que vai de 0 até 1000, e os participantes estão posicionados dentro daquela régua. Participantes que atingirem um número de questões abaixo do seu posicionamento, ou seja, questões que são esperadas que ele acerte, têm um desempenho melhor do que alunos que acertam questões fora do campo de questões que é esperado que ele acerte, que é esperado que ele tenha proficiência para acertar. É uma analogia parecida com essa que a gente fez da linha de corrida, mas eu acho que a da linha de corrida é mais simples da gente entender. Ficou claro para você como funciona a teoria de resposta ao item? Ficou alguma dúvida? Não hesite em comentar aqui, ou me mandar um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp tirando a sua dúvida. E não perca, que ainda essa semana vai sair como a TRI impacta em cada prova de área do conhecimento e quais técnicas de prova eu posso fazer para ter um melhor desempenho de acordo com a TRI.